Olá! O livro de contos Morangos Mofados, do escritor Caio Fernando Abreu, não é assim um livro muito fácil de ser lido, mas como ele cai em várias provas e vestibulares, eu vou tentar aqui resumir e analisar de forma que fique mais fácil a sua leitura e obviamente, a sua compreensão. E também no final do vídeo eu vou marcar alguns pontos da narrativa e do conteúdo que são importantes e que costumam cair nas provas. Então é muito fundamental que você fique comigo até o fim do vídeo para não perder nenhuma dica. E se você não for fazer prova nenhuma, é sempre bom revisitar um autor como o Caio Fernando Abreu, que fez tanto sucesso nos anos 80 e que agora anda meio esquecido, né? Eu gosto bastante desse movimento que os vestibulares fazem de trazer autores que estão esquecidos. Eu sou Miriam Bevilacqua, sou escritora, professora, mestre e doutora em literatura e você está no Bíblio, que é o nosso canal de literatura. Eu peço que, se você gostar do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Isso é muito importante, muito fundamental para um canal de literatura, né, em um país que lê tão pouco, né? Eu sempre brigo para que o país leia mais, né? Nós precisamos divulgar muito mais literatura. Bem, antes de tudo, antes de falarmos do livro, você precisa entender o contexto em que esse livro foi lançado lá em 1982. A década de 80 marca o fim da ditadura militar no Brasil. Não acaba em 82, acaba em 85. Mas lá em 82, né, o país começava a respirar alguns ares de liberdade. A maioria dos militares já havia entendido que não podia continuar com a ditadura e a repressão a ela para sempre. A sociedade, ela começava a se manifestar de forma cada vez mais forte, pedindo o fim da ditadura. Eu era muito jovem, mas eu fui em várias manifestações para pedir o fim da ditadura, né? Eu detesto ditadura, seja de direita ou de esquerda. Bem, o movimento ali das diretas já que iria eclodir em 1984 e em 82 já tinha pessoas pensando sobre esses movimentos. Não dava mais para os militares prender e matar quem se opusesse a eles, porque seria impossível prender a maioria da população. Eu ouço muita bobagem a respeito da ditadura militar, e sim, a ditadura militar prendia, torturava e matava, tá? Então não acreditem em quem fala diferente. Então, nesse momento ali na década de 80, apesar de tarde para o meu gosto, a ditadura começa a perceber que é inviável ela continuar. Esse desejo de liberdade começa também a contaminar os costumes, né? É um movimento ali que se impregna na sociedade. Então, a mulher quer direitos iguais aos do homem, os trabalhadores querem ganhar mais e deixar de ser tão explorados pelos patrões, ainda hoje são, né? Mas talvez naquela época mais ainda, e os gays ensaiam ainda muito timidamente ter liberdade para amar quem eles desejassem. Mas no caso dos gays, e até no caso das mulheres também, a sociedade era conservadora, hipócrita, ou seja, são aquelas pessoas que faz tudo errado escondido, né? Mas na frente dos outros querem vender a imagem de moralidade, né? Então, para os outros, elas têm de dizer que não podem, naquela época, aceitar os gays. Lembro, gente, que muitos amigos gays meus, na década de 80, ainda não haviam se assumido, né? Aí você que é mais jovem, que não viveu aquele tempo, pode estar se perguntando, mas Miriam, por que eles não se assumiam? Porque pensem comigo, se ainda agora
Pleno século XXI, a gente ignorante, querendo se intrometer na vida de outras pessoas, decidir com quem essa pessoa pode fazer sexo, imagine há 40 anos. Outro dia numa rede social, eu vi uma pessoa dizendo que ser gay é pecado. Gente, eu quero me jogar pela janela quando eu ouço uma ignorância dessa. Então, naquela época, 82, poucos gays que tinham tentado se assumir, tinham sido expulsos de casa pela família, pelos pais, tornaram-se a vergonha da família, nunca mais ninguém falou com eles, um horror. Eu conheci isso, gente, muito de perto, muitos amigos meus passaram por isso, tá? Então, é muito triste, até hoje eu fico pensando, eu fico muito brava quando eu vejo alguém se intrometendo na vida sexual do outro ou na vida afetiva. Além disso, naquela época, a AIDS estava surgindo. Em 1982, houve o primeiro diagnóstico de AIDS no Brasil. Já tinha tido, mas o primeiro diagnóstico formal ali, tá? Então, a gente não sabia bem do que se tratava. Eu lembro que eu fazia balé, tinha muitos amigos gays naquela época, e eles começaram a ficar doentes e começaram a morrer muito rapidamente, e a gente não sabia, né? Não conhecia nada sobre a AIDS. E a AIDS, ela cria ainda mais um estereótipo, porque como ela começa na comunidade gay, as pessoas passaram a falar que era a praga gay. Um horror. O escritor Caio Fernando Abreu, naquela época, teve a coragem de se assumir gay, em plena ditadura, de lutar contra a ditadura, foi perseguido, teve que se esconder no sítio da também escritora Hilda Rust, né? E depois ainda vai para a Europa, né? E tudo isso fugindo da ditadura. Quando ele volta, ele lança alguns livros e lança então Morangos Mofados, que vai ter como tema, né, do livro a repressão, principalmente as relações homoafetivas. O autor divide o livro em 3 partes, isso é importante. A primeira chama-se Mofo e contém 9 contos. A segunda chama-se Os Morangos e contém 8 contos. E tem uma terceira parte chamada Morangos Mofados, de apenas 1 conto, e esse 1 conto, então, vai ser dividido em partes. Como são muitos contos para serem resumidos, eu escolhi os 6 contos que são os mais representativos da primeira e da segunda parte, então eu peguei 3 da primeira e 3 da segunda. Por que eu escolhi esses? Não são os da minha predileção, mas são os que costumam ser cobrados em provas, tá? E mais o último conto, que às vezes não é cobrado em prova, que eu acho uma pena, porque é o conto que dá nome ao livro, né, Morangos Mofados, e que resume bem a ideia do livro e que termina o livro de uma maneira muito importante. Então eu não poderia deixar de falar também do último conto, né, de Morangos Mofados. Na epígrafe da parte O Mofo, que é a primeira parte, há um trecho do escritor Osman Lins, em que ele diz que o homem deve escolher que tipos de frutos ele deve se dar. Nem sempre oferecendo frutos maduros, e sim podres, até envenenados. Então, por essa epígrafe e pelo título do livro, você já percebe que o escritor Caio Fernando Abreu não vai poupar a nós leitores. Ele vai nos oferecer o que ele quiser, né? Não vai dourar a pílula. E toda vez que eu leio Morangos Mofados, eu lembro, você deve conhecer, aquela caixinha de morango que a gente compra em qualquer supermercado, né? Que os morangos por cima, eles estão lindos, né? Lindos, apetitosos, suculentos, né? Mas que quando a gente chega em casa, a gente tira a primeira camada e nas camadas de baixo está aqueles morangos
mofados, né? Então é aquilo que está escondido pela beleza, pela normalidade, né? É ali aquele mofo, aquilo que não é tão bonito assim, mas acontece com muitos morangos. É um pouco essa a ideia do livro, mostrar o que está por baixo e que nem sempre o sofrimento é bonito, né? Apesar de vir por baixo de algo tão vistoso e apetitivo como um morango, ou talvez até embaixo ali no interior de um belo ser humano. Então vamos lá. O primeiro conto do qual nós vamos falar chama-se Diálogo. E já nos surpreende, né? A gente nem entende muito, se você não lê o índice, você nem entende que aquilo já é um conto. Por quê? Porque não é uma narrativa em prosa, uma narrativa, o texto corrido, tradicional. É apenas um diálogo entre duas pessoas, sem nenhuma indicação do narrador para nos contar quem são essas pessoas. Não tem narrador, tá? São só essas duas pessoas conversando. Essas pessoas também não têm nomes e elas são apelidadas de A e B. Elas são apelidadas de A e B até para facilitar o nosso entendimento, né? Para saber quem está falando em que hora. Como A, né, ele afirma que B é seu companheiro, nós entendemos que B é do sexo masculino e suspeitamos que A também seja. É um diálogo, gente, bastante confuso, não se espantem, tá? E com B o tempo todo duvidando daquilo que A falou. A falou, lembra, que B era seu companheiro. E por que B desconfia? Porque parece que sempre há algo por trás desse companheirismo que deixa o B desconfiado. Então, a minha dica para você, depois de ler o livro inteiro, né, e observarmos como a maioria dos contos fala dessas relações homoafetivas, eu creio que você deva novamente reler esse primeiro conto, Diálogo, para entender, né, e que ele fala justamente disso. Não podemos esquecer que o escritor era gay e vivia na pele essa realidade de repressão, tá? E de desconfiança, né? Esse primeiro conto é uma coisa de desconfiança. Note que ao final de Diálogo há a expressão ad infinitum, ou seja, aquela confusão de comunicação entre os dois personagens A e B, aquela desconfiança poderia continuar para sempre, até o infinito. Então, isso é importante, tá? Você não pode esquecer de ler ali o ad infinito, tá? O próximo conto é Além do Ponto, né? Chamado Além do Ponto. É um conto curto, de apenas 4 páginas, mas que para mim é o mais bonito do livro, tá? Eu acho é o mais sensível, né? Mas eu gosto, ele é muito imagético, a gente vai percebendo, vai imaginando o protagonista. E o que esse protagonista está fazendo? Ele está debaixo de chuva, sem capa, sem guarda-chuva, e ele está indo ao encontro de alguém que o protagonista chama apenas de ele, tá? E esse protagonista não tem muito dinheiro, ele vai a pé, porque se ele tomasse um táxi, ele não teria dinheiro para comprar cigarro e nem conhaque. E ele pensa ali, ele reflete e tal, ele pensa que seria melhor chegar molhado, mas depois eles dois terem o conhaque para tomarem juntos. Mas claro, gente, era longe e a chuva, a umidade vai entrando pelas roupas, né? E esse protagonista vai pensando nessa jornada que ele está fazendo, né? Ele pensa que o ele, né, ele não queria que o ele soubesse que ele bebia muito. Ele também não queria que ele pensasse que o protagonista estava sem dinheiro.
Também não queria que ele visse o seu dente quebrado e pensasse que ele andava relaxado. E à medida então, gente, que esse protagonista vai andando pela chuva e pensando tudo isso, num determinado momento ele diz o que nós estamos vendo, né? Abre aspas. Vai percebendo por dentro da chuva que talvez eu não quisesse que ele soubesse que eu era eu e eu era. Então tudo aquilo que ele queria esconder do outro era ele, na verdade, né? Então ele vai pensando, né, que ele estava vivendo ali uma mentira. Com essa ideia na cabeça, o protagonista continua andando, passa carro, o carro molha ele inteiro, né? Mas, apesar disso, ele pensa que ele estava se atrevendo a ir à casa do outro. Ele estava ultrapassando além daquele ponto, por isso esse título. Porque parecia que o outro o chamava. E ele imaginava que o outro iria aquecê-lo quando ele chegasse em sua casa todo molhado. Pensando tudo isso, ele se distrai, ele escorrega e ele cai ali na chuva, tudo molhado. Para se proteger, ele pega a garrafa de conhaque, né, para proteger, para ela não quebrar. Ele põe perto do peito, não adianta nada, porque na hora que ele cai, ela quebra e ela encharca a roupa dele. Então, para quem não queria que pensasse que ele bebia muito, ele ainda ia chegar na casa do outro, além de molhado, também cheirando a conhaque. Ele custa a se levantar daquela poça de lama em que ele caiu. Ele sabe que ele precisa de um esforço terrível para seguir além daquele ponto. Olha o título de novo aí. Então, ele fantasia mais uma vez que o outro vai acolhê-lo muito bem. Entretanto, quando finalmente ele chega à porta da casa do outro, que ele diz que é uma porta escura, ele está sujo, cansado, e ele começa a bater naquela porta, ele vai batendo, e essa porta não abre nunca. Então, todo aquele esforço de ir além não resultou em nada. Eu penso que esse conto tem duas leituras possíveis, tá? Então isso é importante também você guardar. Primeiro, nós podemos imaginar que esse trajeto debaixo de chuva foi realmente o que aconteceu. Ou então, o protagonista está usando durante todo o conto uma linguagem figurada, ou seja, ele está nos mostrando toda a dificuldade dele se mostrar como ele é realmente para alguém, né? Alguém que não tem dinheiro, mostrar que ele é alguém que não tem dinheiro, que é gay, que tá com o dente quebrado, tá? E como é difícil tomar a coragem de se ir além do ponto, né? O título do livro. Mais uma vez, entendemos que se trata de uma relação homoafetiva. Gente, pensa numa relação hétero plenamente aceita pela sociedade, como é difícil a gente se declarar para alguém. Imagine então, naquela época, uma relação homoafetiva. O terceiro conto chama-se Terça-feira Gorda. São dois homens que não se conheciam e que se atraem durante uma dança ali no salão, tá? Eles vão dançando e chegando mais perto um do outro. Tem um trecho em que o protagonista diz, abre aspas, não parecia bicha nem nada, só um corpo que por acaso era de homem, gostando de outro corpo, o meu, que por acaso era de homem também, tá? Há indícios de que esse seja um baile de carnaval, por causa da purpurina, né, que as pessoas têm no rosto, no corpo, e do próprio título, né, Terça-feira Gorda, que é a terça-feira de carnaval. O protagonista compara a boca do outro a um figo maduro. E aí, como eles estão ali muito próximos, se tocando, no salão as pessoas já começam a gritar que eles são loucas, que eles são viados, né? Então eles deixam o salão e vão para a praia.
E ali na praia eles têm uma relação, claro, e é uma relação que o protagonista acha muito bonita, né? Porque debaixo do céu, né? E porque eles têm purpurina e tem o plâncton do mar, então parece como se eles estivessem brilhando ao fazer amor. Mas em seguida disso chega um grupo que o protagonista diz que são muitos e começam a bater neles, a dar pontapés, né? Aquelas agressões que a gente tá careca de ver as pessoas fazerem, né? O protagonista leva um pontapé, ele levanta da areia e ele foge ao pedido do outro. O outro fala para ele fugir, mas o outro fica ali, apanha, fica todo ensanguentado. E termina o conto assim, né? Abre aspas. Finalmente, a queda lenta de um figo muito maduro até esborrachar-se contra o chão em 1000 pedaços sangrentos. Então, aquela boca que ele comparou ao figo, que era tão bonita, caiu, né? E sangrou. Então, mais uma vez, é outro conto que fala de uma relação homoafetiva e da sua repressão. Não precisamos ir muito longe, até hoje eu ouvi notícias de gays que apanham simplesmente porque estão andando na rua de mão dada. Temos que mudar isso, tá, gente? Bom, nessa primeira parte do livro, O Mofo, o que predomina então é esse pessimismo e é uma parte muito angustiante. Na segunda parte, chamada Os Morangos, apesar de ainda ser pessimista, há uma suavidade em relação à primeira. Então nós vamos falar agora de mais 3 contos também. O primeiro conto que eu vou falar tem como título Uma Pergunta sobre Frutas, que é uma brincadeira ali de adolescente. O título é Pera, Uva ou Maçã? Conta a história de uma moça que vai ao analista. O analista, que é o protagonista em primeira pessoa, então ele está ali sentado esperando a moça começar a falar, ele olha as meias, vê que as meias estão trocadas, ele pensa no isqueiro, no cigarro, enfim, dando tempo para ela criar coragem. Quando ela começa a falar, ela conta que ela estava vindo para o analista, ela tinha comprado ameixas, mas ali ela na rua estava saindo o enterro, ela se atrapalhou, ela caiu, as ameixas também caíram e o enterro parou para que ela catasse as ameixas, tá? E aí ela conta então para o analista, ela relembra de uma brincadeira quando ela era mais nova, adolescente ou criança, a gente não sabe bem, mais nova. E é aquela brincadeira então que a pessoa tapa os olhos de outra e vai girando a pessoa e pergunta, né, na hora que para, se a pessoa que está com os olhos vendados queria pera, que significava um aperto de mão, uva, que significava um abraço, ou ainda maçã, que era um beijo na boca. E a moça conta então para o analista que nessa brincadeira ela escolheu maçã e que foi aquele seu primeiro beijo de língua, ou seja, algo que a marcou, né? O primeiro beijo de língua ninguém nunca esquece. Depois ela repete ao analista, né, ela continua divagando, que ela vai sempre apostar nas ameixas. Ela pensa que ela não sabe se apostar nas ameixas é proibido, o que para nós e para o analista, né, para nós leitores e para o analista, não tem muito sentido. E de repente ela levanta, ela está determinada que é uma coisa diferente, o analista estranha, ela vai embora e ela deixa para o analista uma ameixa em cima da mesa dele, desejando feliz ano novo, apesar deles estarem em setembro. O analista fica meio preocupado, pensa talvez que ela possa se suicidar, porque ainda está em setembro, e pensa que tem que ligar para os pais dela, porque ela precisa ser internada novamente. Então, o conto acaba. Esse conto, claro que é um conto que mais esconde do que mostra e que cada leitor vai poder interpretar do seu jeito, né? São sempre contos que permitem outras interpretações. Então, para mim,
Quando no final do conto ela diz que ela não escolhe nenhuma fruta daquela brincadeira, pera, uva, maçã, mas diz ao analista, abre aspas, antes de ir embora, eu quero dizer a você que aposto nas ameixas, fecha aspas. Claro que essa frase tem um significado, né? Ao escolher uma ameixa, ela já está nos mostrando que ela é diferente, que ela não é como as pessoas que brincam ali, aquela brincadeira de escolher a fruta. A ameixa é algo enrugado, né? Que a gente não acha ali um alimento muito bonito. E mais uma vez vem a ideia de trazer à tona aquilo que não é bonito, sejam os morangos mofados ou as ameixas que tinham até caído no chão. A moça ainda reforma que acha que é proibido escolher as ameixas, que é o que ela quer. Assim, ela ainda pensa, né, que a gente pensa que talvez ela também esteja se referindo a uma relação homoafetiva, porque ela diz que talvez seja proibida. Mas olha, ela diz talvez, tá? Mas ela termina dizendo decidida, querer a gente inventa, tá? Então, eu acho que talvez seja o outro lado, né? A mostrar como é difícil a pessoa querer e ela nem mesma sabe se é proibido ou não. O terceiro conto é o dia que Júpiter encontrou Saturno. E eu quero contar para você que esse escritor adorava astrologia e ele fazia várias referências à astrologia em seus textos, né? Então, ele gosta muito desse tema. Esse é um dos raros contos que fala de uma relação hétero e é um conto que em vez de ser dedicado a só uma pessoa, é dedicado a duas pessoas, um homem e uma mulher, que a gente imagina que foram amigos do escritor. A mulher eu não sei quem é, mas o homem é um jornalista também gaúcho como o Caio Fernando Abreu. O que fala esse conto? Esse conto fala de um encontro muito rápido de um moço e um rapaz e uma moça em uma festa, em um apartamento em São Paulo. Por que a gente sabe que é São Paulo? Porque ele faz uma referência à Avenida Henrique Schaumann. O rapaz se aproxima da moça e de repente estava tocando um rock muito barulhento, esse rock para e começa a tocar uma música dos Beatles e eles ouvem o John Lennon cantar. O que o John Lennon canta? Every day, every way is getting better and better, né? Que é um trecho da música de Beautiful Boy ou Darling Boy, né? Que quer dizer que a cada dia, em todos os sentidos, né? Está melhorando e melhorando. Então ali é uma coisa meio positiva, né? Num livro que tem tanta coisa negativa, tá? Mas nesse momento, na cabeça da moça, soam 5 tiros. O que são esses 5 tiros? Aqui, gente, é uma referência aos tiros que o John Lennon levou quando foi assassinado. Vejam que no final do conto, essa referência ela vai aparecer novamente, os 5 tiros, só que em vez de na cabeça da moça, como dessa primeira vez, vai soar os 5 tiros na cabeça do rapaz, né? Como se isso, de alguma forma, esses tiros os unisse, né? Os fatos que marcaram uma geração. E mostra a contradição, porque o John Lennon estava cantando que tudo estava melhorando e esse mesmo John Lennon vai ser assassinado aos 40 anos. Depois dessa introdução do narrador, o rapaz e a moça trocam alguns diálogos, os mais diversos assuntos, sobre astrologia, sobre querer parar de fumar, sobre drogas, sobre levar 5 tiros nas costas, contam um para o outro, o rapaz vai para Paris, ela diz que vai para Natal. Em um dos diálogos ali, há um trecho, e eu vou dizer porque é um trecho importante, né? Ele diz, abre aspas, quando eu olhar a noite enorme do Equador, pensarei se tudo isso foi um encontro
ou uma despedida. Então, é interessante você pensar que o encontro também pode ser uma despedida. Em outro diálogo, eles ainda falam que podiam dormir juntos, mas concluem que não é preciso e apenas se beijam e o moço vai embora enquanto a moça fica ali no apartamento. Ela vai até a janela e ela olha para ele lá embaixo, né? Na rua, ela olha para ele pela janela. Então, essa é uma história de desencontro ou de um encontro fugaz, né? Você pode ali escolher, mas eu acho um conto interessante também, inclusive, na originalidade desses diálogos, tá? O terceiro conto que eu vou analisar dessa segunda parte é Aqueles Dois. E, de novo, traz o tema da relação homoafetiva. Dessa vez, no ambiente de trabalho em que dois funcionários de uma repartição acabam se conhecendo e se gostando. Então você percebe que vai mudando o cenário no baile de carnaval, na chuva, na repartição, mas a repressão sempre existe. É um dos poucos contos em que os personagens têm nome, um se chama Raul e o outro Saul, propositalmente, né, nomes bastante parecidos. É um conto longo em que nós, leitores, vamos acompanhando a construção dessa relação entre os dois, né? Que talvez nunca tivesse passado pela cabeça deles. Um tinha sido, inclusive, casado, né? Então, a gente vai seguindo e a gente sabe que, apesar da grande vontade de se entregar à relação, eles ainda não tinham tido nenhuma relação sexual quando o chefe da repartição os chama, dizendo que estava recebendo cartas anônimas denunciando a relação dos dois. E o chefe, então, os despede, os manda embora, enfim, demissão, né? As cartas, esse chefe ainda conta, que eram assinadas pelo pseudônimo Um Atento Guardião da Moral. Ou seja, gente, é uma crítica, uma ironia, né? Alguém que se achava no direito de se meter na vida dos outros, né? Temos muitos guardiões de moral por aí. Quando eles vão embora, os dois, né? Eles olham para aquele edifício da repartição, que o narrador diz que é parecido com uma clínica ou uma penitenciária. E aqui, claro, há uma crítica aos colegas que não aceitaram ali a relação dos dois, pois se é uma clínica, todos aqueles funcionários estavam doentes. E se for uma penitenciária, estavam todos presos. Presos onde? Presos numa moral antiga, decadente, hipócrita, né? Bem típica daquela época. Então, é a repressão mais uma vez, e o conto acaba dizendo que depois da demissão, os funcionários que ficaram não conseguiam trabalhar em paz na repartição. Os funcionários tinham a nítida impressão de que seriam infelizes. E o narrador diz, e foram. Então, gente, é quase como uma vingança do escritor a quem é tão mesquinho, né, para provocar a demissão de dois trabalhadores simplesmente porque eles não concordam com o tipo de relação, né? Duas pessoas que só queriam se amar em paz. Então, esses são os contos que costumam cair muito, mas vamos ao último, que é, por fim, a última parte do livro, denominada Morangos Mofados. E esse conto faz referência a outra canção dos Beatles, né? E a epígrafe do conto é de versos dessa música, né? Dos Beatles. Além disso, o conto está dividido como uma peça musical, né, com aqueles termos em italiano, prelúdio, allegro, agitato, enfim, são vários termos italianos que vão dando nome às partes deste último conto, né, como se fosse marcando uma história, mas uma história musical. E conta esse último, fala esse último conto
de um publicitário de 35 anos, bem-sucedido, mas que o tempo todo sente na boca o gosto de morangos mofados. Preocupado, ele vai ao médico, o médico diz que não é nada, né? Que dá ali uns remedinhos para ele, pode ser um estresse, que esse publicitário ele está deprimido, sozinho, ele relembra inclusive algumas passagens com a ex-companheira chamada Alice. E essa depressão tem a ver, além da solidão, com o contexto daquela época, que havia sempre a possibilidade de uma bomba atômica ser lançada pelas grandes potências. Hoje a gente fala pouco de bomba atômica, mas na década de 80 falava-se muito. Há um trecho em que ele diz ao médico, abre aspas, se o futuro, doutor, é um inevitável, finalmente alguém apertou o botão e o cogumelo metálico arrancando nossas peles vivas, né? Então mostra essa referência à bomba atômica. A bomba atômica faz aquele formato de cogumelo, né? Então o cogumelo metálico é a bomba atômica e como todo mundo parecia viver ali com esta ameaça pendendo sobre as nossas cabeças. Um segundo momento, ou terceiro, ou quarto, não importa, ele está sozinho em casa, no apartamento, ele passa mal vomitando, e ele vomita e ele diz que ele vê ali morangos mofados. Ele relembra seu passado, chega a dizer que a sua vida é um ontem não resolvido. Gosto dessa expressão, ontem não resolvido. Quase ao final do conto, esse publicitário vai na varanda, ele fica debruçado, olhando para baixo, e nós, leitores, imaginamos então que ele vá se suicidar. Mas à medida que vai amanhecendo, que o sol vai nascendo, né, isso melhora alguma coisa dentro dele, né, algo acontece dentro dele, e ele sente finalmente que o gosto dos morangos mofados desapareceu. Como se ele tivesse vomitado o passado e tudo de ruim junto com os morangos, né? Tudo de ruim que lhe havia acontecido. E termina o conto ele se perguntando se naqueles canteiros de cimento que ele tem ali na varanda se conseguiria plantar morangos frescos, morangos bonitos. E ele responde a si próprio que sim. E aí então o conto termina e o livro termina. Por isso que eu digo que é uma dó quando alguém não pede esse conto, né? Por quê? Porque esse final é quase uma nota de esperança em um livro tão melancólico, né? Tão deprimente, em que tanta coisa dá errada, tanta gente sofre, principalmente quem ousa ser gay naquele momento difícil do Brasil e também do mundo. Então, eu acho que para entender o livro precisa sim ler este último conto. Bem, vamos agora então às principais marcas do livro, né? Para você ter isso sempre em mente. Primeira marca, e talvez a mais importante, a maioria dos contos fala de relações homoafetivas e a dificuldade delas acontecerem em uma época de tanta repressão, né? Então tinha a repressão dos militares, mas tinha também a repressão da sociedade burguesa, né? Fala também de solidão, de desencontro e de uma geração que estava vivendo o mofo do mundo, né? Tanto então com a ditadura, como com a possibilidade de uma guerra nuclear, tá? Então, esse mofo, né, essa coisa feia, aparece no livro. A segunda marca, então, é um livro pessimista, de grande desalento, mas só ao final parece, então, haver alguma chance de melhora, quando se consegue vomitar o mofo. Ou seja, não permitir que o passado, né, contamine o futuro. Então, na hora que a gente deixa os morangos mofados e passa a pensar em morangos frescos.
Terceira marca, muitas vezes é um livro datado, ou seja, é um livro que traz tanta referência a eventos e pessoas daquela época que talvez quem não tenha vivido nada daquilo ou não conheça a que o escritor esteja se referindo, não vai conseguir entender o livro na sua plenitude. É o caso, por exemplo, dos 5 tiros que o John Lennon levou e muitos outros. Então, toda vez que você não entender, tenta buscar no Google se você consegue uma explicação para aquilo que você não entendeu. Quarto ponto, foi um livro extremamente corajoso para a época, trazendo descrições de relações homoafetivas sem ocultar partes dos corpos ou sem meias palavras. Isso era uma coisa que horrorizava a sociedade daquela época. Isso quanto ao conteúdo. Quanto à narrativa. Quanto à narrativa, você vai observar que os contos, em sua grande maioria, não coloca nome nos personagens. Entretanto, cada conto, você vai ver ali no início, é dedicado a algum amigo ou amiga do escritor. E são pessoas reais, com nome e sobrenome. Então, é um contraste que chama a atenção. O personagem não tem nome, mas para quem o conto é dedicado, aparece o nome e o sobrenome e é alguém real. Então, a gente não sabe ali o que o Caio Fernando Abreu estava tentando nos dizer. Quando os personagens não têm nome, eles então são nomeados apenas por suas características físicas ou emocionais. E às vezes isso é mais importante do que o próprio nome. Outra marca é que, como o escritor é gaúcho, ele usa gírias próprias do sul do país, como chamar, por exemplo, menina de guria. Você vai ver algumas gírias próprias do Rio Grande do Sul. A narrativa não é uma narrativa tradicional, há experimentações como contos em forma de diálogo, totalmente diálogo, ou grandes diálogos misturados com uma pequena introdução, ou ainda o uso de fluxo de consciência, em que fatos, lembranças e sensações se misturam sem que o narrador queira explicar muito, né? Por isso, às vezes, é preciso reler alguns trechos com mais atenção, tá? Então, quando tudo se mistura, eu entendo que a leitura fica mais difícil. Por fim, uma marca importante é que é uma narrativa intimista, em que muitas vezes o protagonista parece se misturar com o próprio autor. E o fato de ser intimista é importante, porque é assim que ele traz a dor real de ser gay naquela época. Morangos Mofados ganhou o prêmio Jabuti de melhor obra de 1982, tá? Acho que é isso, e se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de dar o seu like se você gostou, isso é muito importante, se inscrever aqui no canal e pedir qualquer outro livro que você deseja que eu analise. Até o próximo post.